Olá, minha gente, boa noite para você. Que bom estar em sua companhia em quarta-feira, dia 25 de outubro, é dia do dentista. Então, preparem os sorrisos porque a vida é só alegria. Está no ar o Gen TV e você. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar aquele papo cabeça de segunda-feira, você tá lembrado? Exatamente, nós vamos falar com o terapeuta e trainer do Metaforum International. Gente, ele tem um currículo vastíssimo e a gente vai seguir aquela conversa sobre controle emocional em benefício da nossa vida, das nossas conquistas. O assunto é realmente interessante. E tem mais, na boa música nós vamos receber a querida Tangriane Pompermayer. Vai rolar muito MPB bom pra você curtir. Então, eu fosse você, não saía daí. Já já a gente tá de volta com os nossos convidados. É musicista, cantora. Estamos de volta, a Gen TV e você está no ar, sejam todos bem-vindos. E eu já de cara vou apresentando o nosso convidado para você. Realmente aqui, ó, muita responsabilidade a minha conversar com esse cara, viu, gente? Então fica coladinho aí porque o assunto é interessante, ó. Luiz Lindner, gaúcho de onde? De Santo Ângelo, noroeste do Rio Grande do Sul. Olha só, então, gente, o Luiz, ele é trainer do Metaforum International, como eu disse para vocês, criador da terapia neurocientífica e pai também da metodologia de neuroperformance e autogestão. Você sabe o que isso significa? Ele vai contar tudinho pra gente, mas penso eu aqui no alto da minha leiguice, Luiz. Que é isso? Criando uma palavra nova aqui, gente, eu penso que seja principalmente a autogestão, a gente se conhecer e conseguir gerenciar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações em benefício da gente e dos que nos rodeiam. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Lu. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a Gen TV, a você por estar aqui. Exatamente. Na verdade, a autogestão, em primeiro lugar, é conhecer a si mesmo, porque na verdade é muito comum as pessoas olharem os resultados que outras têm e falarem assim: puxa, que legal a sua vida, eu vou seguir nesse caminho também. E depois elas se frustram, descobrem que não era exatamente o que elas queriam, né? E às vezes algumas pessoas passam a vida inteira nesse processo de frustração, de olhar para outros, ver o que os outros estão fazendo, querer modelar isso e descobrir que não faz sentido para si. Por não se conhecerem. Exatamente. É uma coisa tão simples, mas a sociedade, de um modo geral, não sabe isso. Para que eu possa construir o futuro que eu quero viver, a vida que eu quero experienciar, eu primeiro preciso ter uma identidade clara, saber qual é o meu propósito, a minha missão, meus valores fundamentais, o que eu quero construir que faz total sentido para mim. Então, essa é uma das primeiras pressuposições da autogestão. Identidade como ponto de partida aos estados desejados. Interessante, hein? Gente, quanto tempo a gente leva para aprender tudo isso? Não responda agora, Luiz, porque antes eu quero saber quais são as suas influências, quem são, se posso chamar de seus mentores, as pessoas que te orientaram nessa caminhada. São mais de 20 anos, né? Ótima pergunta, Lu, porque na verdade sim, ninguém inventa a roda do zero hoje em dia, né? Eu, por exemplo, sou trainer também em programação neurolinguística. Pegando o pai da PNL, Richard Bandler, se nós analisarmos como ele construiu a programação neurolinguística na década de 70, nós veremos que ele teve a influência de Vygotsky, modelou muito, inclusive o próprio practitioner em PNL, que é a primeira formação, o praticante de programação neurolinguística, ele tem muito forte ali diversas estratégias de Milton Erickson, o pai da hipnose ericksoniana. Então, se nós verificarmos como ele construiu isso, tem diversas influências, né? O próprio trabalho
do terapeuta Fritz Perls, Virginia Satir, que ele modelou. O primeiro livro de programação neurolinguística foi a modelagem da excelência humana, que era a primeira estratégia da PNL, foi a de modelagem, e falava-se então da estrutura da magia, descobrindo que esses resultados extraordinários possuíam uma estrutura. Então, falando em PNL, em diversas metodologias, ninguém cria do zero. A autogestão, eu tenho diversas influências, entre elas também de Richard Bandler, pai da programação neurolinguística, Tony Robbins, tem influência de, também uma parte nós trabalhamos, o pai da PNL sistêmica, Robert Dilts, eu tenho ali o trabalho do Dr. Richard Moss, Resgate do Eu, muita influência também do Dr. Augusto Cury, né? Aí também, exatamente, Augusto Cury. Então, por exemplo, tem uma estratégia dentro da autogestão que é o resgate no eu nos focos de tensão. O resgate do eu nos focos de tensão tem um mérito meu, é claro, que é a integração, mas eu peguei o trabalho de uma das formações que eu fiz com o Dr. Richard Moss, juntei com a estratégia de âncora do Dr. Richard Bandler, mais o trabalho também sobre compreensão desse fenômeno extraordinário que se forma o eu, do doutor então Augusto Cury. Então esse é um único recurso, tem 3 pessoas e mais a minha integração. Uma excelente base, né, Luiz? Vamos combinar que são pessoas de peso, realmente. Isso para uma estratégia só, que é resgate do eu nos focos de tensão. Então, por exemplo, para outras estratégias de planejamento, foco e ação, construção de estados desejados que façam sentido, aí tem diversas outras influências, né? Como o trabalho também de Zig Ziglar, o trabalho de Brian Tracy. Então, todos eles têm diversos pensadores ali me influenciando. Nós temos uma estratégia muito interessante de ressignificação de eventos. Essa estratégia une o trabalho de Bert Hellinger, né, que é dos sistemas, né, que é o pai das constelações, une o que eu aprendi de um dos meus principais professores, que foi Bernie Tieser, um grande amigo e parceiro que nós, infelizmente, o presidente do Metafórum, o criador do Metafórum, que nós perdemos agora em janeiro. E daí mais o trabalho de personificação de Jeffrey Zeit, mais o trabalho também de influência de Milton Erickson, principal por trás disso, que Jeffrey Zeit é um dos principais alunos de Milton Erickson. Juntando tudo isso, né, ainda tem o meu dedo ali no sentido de integrar diversas estratégias, né? Sim, que precisam um poder de síntese muito grande, admirável, por assim dizer, né? Para conseguir realmente unir tudo isso e aplicar também para a nossa realidade aqui no Brasil e os outros países que você... Enfim, acho que para cada lugar onde você está, né, ministrando o seu trabalho, seus cursos, enfim... tem que haver essa adaptação, né, Luiz? Exatamente, porque qual é a grande sacada? No nosso métier, pelo menos dentro do coaching, da programação neurolinguística e no métier internacional dos trainers, né, no nosso contexto, uma das palavras que se usa aqui no Brasil quando nós temos um resultado cada vez melhor é dito assim, puxa, você refilou a técnica, você está muito mais rápido, mais preciso, né? Nesse nosso métier, a palavra utilizada é elegante. Então, eu diria o seguinte, que as técnicas ficaram muito mais elegantes. É claro que, volto a dizer, eu construí alguma coisa, mas eu usei a minha experiência, os meus anos atendendo e ajudando pessoas, mais diversos pensadores. Qual é o benefício desse conteúdo integrado? Eu ministro no Brasil Professional Integrative Systemic Coaching, que é a metodologia de Bernie Tieser. Então, é o coaching integrativo sistêmico. Como também eu sou bacharel em teologia, eu tenho um texto, acho que eu citei outro dia, né, na multidão de conselheiros à sabedoria. Exato, então, é interessante porque eu sempre tive essa visão integrativa. O Bernie eu tive a oportunidade de me formar com meu grande amigo e parceiro, que nós perdemos, Bernie Tieser, mas eu sempre tive essa ideia de integrar diversas ideias para conseguir algo cada vez mais efetivo, né? Cada um com o seu mapa, nós unindo todos esses mapas e buscando o que eles têm de melhor, é possível que nós construamos uma estratégia muito mais rápida. E foi isso que nós fizemos, né? Então, com essas metodologias, qual é a vantagem? A ressignificação de eventos e a solução de impasses de maneira extremamente rápida. Extremamente rápida. Ao contrário do que se diz popularmente, a pau que nasce torto nunca se endireita, as mudanças demoram, é tudo devagar. Olha, o cérebro, a grande sacada também de tudo isso, dos nossos conteúdos, é a fundamentação acadêmica neurocientífica. O cérebro aprende de 2 maneiras.
ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Quer ver uma coisa, Lu? O que que você... Lá vem você. o que que você almoçou a quinta-feira da semana passada? Ai, força a amizade, né, Luiz? Essa é boa, né? Agora, aonde você estava em 11 de setembro de 2001 no atentado das Torres Gêmeas? Ai, sim. Aí volta o filme, né? Todinho na cabeça. Exatamente. Então, o cérebro... Foi o impacto do acontecimento, da informação que envolveu e então Sim. a intensidade das coisas que acontecem é que marcam pra gente. Então, mais uma vez, exatamente isso. O cérebro aprende ou por repetição ou por forte impacto emocional. Então, quando nós criamos, por exemplo, neuroperformance. Neuroperformance tem esse objetivo, não é só te fundamentar, é criar realmente reedições rápidas, é quebrar padrões que muitas vezes levam a resultados indesejados, crenças limitantes, comportamentos que prejudicam a sua qualidade de vida e a sua performance. Então, é possível sim alterar padrões muito rapidamente. E uma coisa legal é que todas as construções na sua mente e na mente de quem está nos assistindo só tem 5 ingredientes. Todas as construções, estamos falando de estrutura de memória, né? Estrutura de experiência, não de conteúdo. Nós também elicitamos, que é elicitar e descobrir como foi construído, tá? A experiência e fazer uma reedição rápida. Então nós também elicitamos não só a estrutura como conteúdo. Mas todas as construções na sua mente só tem 5 ingredientes, que é os 5 sentidos, né? Visão, audição e sinestesia, então... Se forma a partir de então. Exatamente. Ou de um cheiro marcante, ou de um visual impressionante. Exatamente. Agora, infelizmente, o que acontece conosco é o seguinte, geralmente aquilo que mais nos impacta e que envolve todos os nossos sentidos, geralmente, com raríssimas exceções, não é o que é bom, né? Então, sim. quando a gente... E por que isso que o negativo chama mais atenção? É justamente pelo impacto emocional. Aquilo que te impacta emocionalmente. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa ou uma situação que te deixa desconfortável, se nós fizermos uma avaliação de como você construiu ela, elicitando isso e entendendo psicogeograficamente onde você posicionou ela, normalmente ela vai estar muito próxima e muito grande. É por isso que você se sente desconfortável. Por exemplo, se tem uma pessoa, você pode fazer um exercício em casa. Se tem uma pessoa que de repente você se sentiu por alguma razão desconfortável com ela, constrangida, se você fechar os olhos e procurar ela no teu panorama interior, você vai descobrir que normalmente é uma tendência, nem sempre, mas na maioria das vezes, que ela está muito próxima de você e muito alta. Por quê? Porque nós falamos na segunda-feira sobre um dos mecanismos que o cérebro tem, né, que é buscar a sobrevivência, e uma das maneiras de buscar a sobrevivência é buscar poupar energia. Exato. Então, o cérebro, ele sempre vai acessar os estados que você mais acessa. Ele não sabe se é bom ou ruim. Por praticidade, então. Ele quer ser prático, ele quer ser... Isso, exatamente. Então, quando você pensa em alguma coisa, a tendência é que aquilo cada vez aumente mais, tudo que você foca expande e você acaba emergindo nessas imagens, nesses pensamentos, né? O teu cérebro não sabe. Lembra que eu brinquei segunda-feira e falei assim, por favor, não pensem num coelhinho branquinho. Não adiantou nada, certo? Então, o cérebro ele não sabe o que é bom ou ruim. É por isso que eu brinquei, até falei de maneira bem veemente, o cérebro é burro. Quem deveria ser inteligente, gestor, é o eu. O eu que deveria compreender como funciona seu cérebro para usá-lo da melhor maneira possível, para que ele seja o seu principal aliado, a sua principal ferramenta. Que sonho, hein? Que sonho. Mas hoje é bem mais tranquilo, tá? Para compreender esses mecanismos e entender como nós construímos experiências e alterar esses padrões, alterar essas estruturas. Isso é isso que nós abordamos no Neuroperformance, na autogestão, no Practitioner em Programação Neurolinguística. Então, nós abordamos exatamente esses recursos. Perfeito. Então, tá vendo, gente? Ó, que papo cabeça, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. E, aliás, nós temos um tema que foi escolhido para hoje. Luiz, eu acho que você vai se deliciar. Vícios e... compulsões. Compulsões. Meu Deus, será que tem gente compulsiva aí? Então é bem interessante, viu? Nós estamos com uma live no Facebook. Obrigada por você que já está aí conosco. Compartilha essa live. Vai ali no ladinho direito e ativa as notificações para você ficar sabendo toda hora que a gente estiver fazendo uma live aqui do Gen TV. Você para ficar pertinho da gente. Não esqueça de baixar o aplicativo, que é gratuito, é super leve, roda em qualquer plataforma, em qualquer
qualquer celular, certo? Também pelo gentvplay.com.br você pode nos acompanhar além do canal 26 da NET. Então é muito fácil de ficar pertinho de nós. Sobretudo hoje, que esse assunto é tão interessante, gente. Eu vou para um breve intervalinho e nós voltamos já com o Luiz para entrarmos nesse assunto tão importante, vícios e compulsões. Já pensou? Não sai daí, eu volto já. Mesmo em meio à mais profunda recessão da história recente do nosso país, Santa Catarina tem sido destaque em várias áreas. Foi considerado pela ONU um dos melhores estados do Brasil para se viver e trabalhar, o que mais reduziu a pobreza e que possui a maior taxa de alfabetização. E agora, acabamos de conquistar mais um grande reconhecimento. Santa Catarina foi apontado como o segundo estado mais competitivo do Brasil, no mais completo estudo de indicadores econômicos e sociais do país, saltando nada menos do que 5 posições desde que o ranking foi criado em 2011. Além disso, nosso estado ocupa a liderança em competitividade no cenário internacional. Somos referência em infraestrutura, segurança, sustentabilidade e inovação. Por isso, se você quer investir e crescer, lembre-se, você vive em um estado que está sempre à frente. Você está em Santa Catarina, um estado de trabalho. A Pitol fez uma grande negociação com seus fornecedores para baixar os preços de vários produtos. Tênis de rodinha que custava R$ 188, agora o precinho é só R$ 79,90. Tênis Via Marte ou Visano de R$ 144, agora é R$ 59,90. Sapatênis West Coast de 222, agora o precinho é só R$ 99,90. Sandálias Comfort Flex de R$ 144, agora é R$ 59,90. E no Mega Prazo Pitol, tudo em 10 vezes. E comece a pagar na Páscoa do ano que vem. Use moda, use Pitol. Não precisamos de um mundo melhor. Precisamos sim de pessoas melhores neste mundo, que se envolvam com o que é mesmo importante, com muito de si para dar e ficar ainda maior. Pessoas com tempo para amar, ensinar, aprender. Pessoas. Nosso mundo será o que elas forem. Tempo para fazer isso, a gente consegue para elas. Rações Nutrialfa é com certeza nutrição na medida certa. Conversando com o Sr. Wilson Locatelli, a gente vê que a qualidade da nossa ração faz toda a diferença na produção do gado de corte. Não é verdade, Sr. Wilson? É verdade, é verdade. Além disso, você pode confiar que as rações Nutrialfa são produzidas obedecendo aos mais rígidos padrões de qualidade. Rações Nutrialfa, nutrição na medida certa. Sabe por que a Aurora é a melhor escolha? Pergunta aqui para dona Ana. Afinal, ela conhece tudo da Aurora. Eu e mais de 70 mil famílias, não é, Guga? A Aurora é uma cooperativa na essência, que faz tudo com competência, carinho, dedicação e respeito através das famílias de cooperados e colaboradores. Toda essa qualidade você pode provar em cada um dos produtos Aurora. Uma cooperativa com mais de 70 mil famílias é assim. Cuida de você e de mim. Aurora, a hora mais gostosa do dia e da família brasileira. Muito bem, de volta com o Gen TV e você, que bom ter a sua companhia, hein? Eu estava aqui agora com o Luiz, aí a gente estava compartilhando a live, gente. Você também compartilha aí, ó, não deixe para depois, não. E mais do que compartilhar, você participe com a gente, mande sua pergunta. O terapeuta está aqui para te ajudar a resolver essas pendenguinhas aí com vícios e compulsões. Já pensou que tema interessante? E é possível sim vencer isso, né, Luiz, através desse autocontrole, dessa autogestão emocional. Conte para nós esse grande achado dos teus estudos. Olha, na verdade, hoje a sociedade, infelizmente, pelo padrão de vida do século XXI, ela tem adoecido coletivamente, principalmente pela a hiperatividade, né? Até o próprio Dr. Augusto Cury tem trabalhos na área e ele comentou sobre a síndrome do pensamento acelerado, que faz com que a sociedade adoeça coletivamente. E tem duas situações que a neurociência descobriu, que esse excesso de atividade, porque, por exemplo, as crianças, elas saem da escola ao invés, muitas vezes, de irem jogar uma bola, contemplar a natureza,
natureza, brincar, elas vão direto para um computador, para um tablet, para um game, né? Então não há esse equilíbrio. Então o que acontece? No decorrer do processo, com o crescimento, esse padrão ele gera duas consequências. Uma delas, para algumas pessoas, o excesso de atividade gera a depressão. Nós temos hoje, infelizmente, um crescimento grande da depressão, síndrome de Burnout, né? Talvez muitas pessoas, só para você ter uma ideia, Lu, 40% de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40% de professores, médicos, enfermeiros, magistrados têm síndrome de Burnout, que é depressão do sistema nervoso central por excesso de atividade. Tá? Aí E essas profissões tão importantes, né? Que tem que estar em perfeito equilíbrio, até porque representam muito para a maioria das pessoas, né? Referências, então, professores, médicos. Exatamente. É complicado isso, né? Exatamente. Dado esse nosso senso de urgência de tudo, será, Luiz? As pessoas estão adoecendo por isso? Principalmente por excesso de atividade cerebral e muitas vezes elas não utilizam o seu tempo para contemplar a natureza, para fazer exercícios físicos. Só para vocês terem uma ideia, um dos grandes remédios e também preventivo para a depressão, e além disso, de acordo com a neurociência, descoberto que faz com que haja uma neurogênese, ou seja, uma criação de novos neurônios no córtex pré-frontal. Interessante, né? Porque de acordo com os trabalhos da doutora Suzana Herculano Rosel, no córtex pré-frontal, quando você consegue manter a neurogênese através de atividades físicas, através de um bom repouso, interessante, exercícios físicos com intensidade suficiente para fazer com que a pessoa soe, tá? Isso é importante, esse detalhe. Faz com que você tenha uma espécie de tampão que impede as pessoas delas irem para a depressão. Então, só que muitas vezes as pessoas não têm tempo de cuidar da saúde. Sai do trabalho e ainda chega em casa, é computador, é estudo, é celular. Então, para quem tem predisposição, sem dúvida vai desenvolver uma depressão em função disso. Mas existe um outro fenômeno também, para nós chegarmos agora nos vícios. Existe um outro fenômeno que também ocorre em função desse padrão, que é em função da hiperestimulação. Acontece, então, que muitos jovens e muitas pessoas aí de uma certa idade começam a experienciar anedônia. O que é anedônia? A anedônia é falta de sentir prazer com as coisas da vida. Então, por exemplo, nós ainda, talvez você, Luana, o pessoal na nossa idade, com nossa criação, ainda nós temos aquela cultura de, olha, agora nós vamos lá para fora, vamos curtir a natureza, vamos fazer alguma coisa ao ar livre, né? Mas a galerinha atual dificilmente gosta de uma chácara, gosta de um passeio ao ar livre. Eles gostam mais do shopping, né? Da muvuca eletrônica toda ali, da coisa mais tecnológica. E exatamente. E aí que então esse padrão de comportamento para quem tem predisposição pode gerar anedônia. Então a pessoa não consegue mais ter estímulo com as coisas simples da vida, como por exemplo coisas básicas, carinho, a natureza, relacionamento familiar. As pessoas perdem isso. E daí o que acontece? A vida começa a ficar monótona. Por quê? Porque elas precisam de muito estímulo para ter um pouquinho de prazer. Aí o que acontece? O que acontece é que eles buscam outras fontes de estímulo. E essas outras fontes, veja bem, eu estou construindo só uma linha de raciocínio, tá? Existem outras razões pelas quais as pessoas acabam caindo em vícios, tá? Mas interessante isso, essa linha que eu estou construindo aqui, comprovada pela neurociência, faz então que, com o decorrer do processo, com essa construção dessa anedônia, se busca então outras coisas para se ter estímulo. Aí começa um cigarro, uma bebida, e daí de um cigarro vai para uma maconha, e assim um abismo vai chamando outro abismo, né? E as drogas também, a bebida, sim, que infelizmente é uma droga lícita, também pode acabar fazendo com que, para poder encontrar, digamos, um estímulo, acabe emergindo nesse tipo de vício, né? Esse é uma linha de raciocínio que leva a um vício, né? Existem outras, por exemplo, olha que interessante, eu tenho algo extraordinário para falar para vocês. Isso é muito importante. De acordo com a neurociência, também, trabalho da doutora Suzana Herculano Rosel, também cito ela nesse caso, ela descobriu também através de pesquisas que quando nós amamos os nossos filhos, quando nós damos atenção e carinho para eles, em primeiro lugar, não é só psiquicamente que nós alteramos o seu cérebro, nós alteramos quimicamente também. Então, comprovado pela neurociência que filhos que recebem atenção e carinho dos pais são muito mais resistentes a vícios.
Olha só, cria essa blindagem de amor. Exatamente. Aí você falou uma coisa importante agora, Luiz. Até eu separei ali um videozinho interessante também. Deixa eu ver até com a produção no intervalo se eu consigo mostrar umas fotinhos que eu recebi pelo WhatsApp muito interessantes. Tem um vídeo também muito interessante. A produção está me dizendo que sim. Então já já a gente prepara para vocês. Porque falando de educação de filhos, de presença, de carinho, me vem em mente, eu acho que um vício muito sério atualmente, que é o vício nisso aqui. Exatamente. Falo por mim, porque assim, parece que a gente tem que estar coladinho aqui, parece que está no cordão umbilical, né? Eu já tive a sensação de ter esquecido alguma coisa, de ter cometido uma coisa horrenda e simplesmente tinha deixado o celular em outra sala, em outro lugar. Eu estava me sentindo desamparada, sem o celular à mão, sem olhar toda hora o WhatsApp, sem dar uma corridinha lá na timeline ou nas redes sociais, né? Então, caramba, isso é um vício. E a população, em geral, está viciada, de pequenos a grandões. Exatamente. Tem até um comercial que parece que a pessoa saiu de casa sem o celular e ficou nua, né? Tem até um comercial... Não sabia disso, mas olha, eu não quis falar, me sentir pelada, mas eu estava me sentindo pelada naquela ocasião, sem saber o que estava incomodando, e era o celular que eu tinha esquecido. Quer dizer, bota vício nisso. Agora, uma coisa importante é que tudo precisa de equilíbrio. Por exemplo, algumas pessoas, eu sou um também que faço agora bastante coisa. Agora tu me permite ficar aqui com ele, porque claro. eu tô acessando nossa live, né, gente? Eu quero falar com o pessoal de casa, Luiz. Não, sem dúvida alguma. Mas é interessante isso. Tudo na vida precisa de equilíbrio, né? E se nós, claro, não desprezando hipótese alguma esse mecanismo muito útil hoje para a nossa interação, que nos poupa tempo e tudo mais, mas é importante que as pessoas entendam que dormir bem é importante. Às vezes um celular, quando você começa, até tem inclusive até cursos ótimos, gratuitos na internet, sobre medicina do sono, de boas instituições, de boas universidades, que falam exatamente sobre isso, que você não pode acessar um celular depois das 10, 11 horas da noite. Às vezes até a gente acaba cometendo esse erro, mas isso pode muitas vezes tirar o sono, né? Mas em síntese, toda e qualquer compulsão, e às vezes por um celular, ela está alicerçada na ansiedade e, por sua vez, a ansiedade em desamparo. Então, tem pessoas que realmente ficam completamente dependentes do que estão dizendo, do que estão falando, né, das suas interações. E isso realmente é prejudicial, porque eles não têm tempo de pegar um sol, de dormir adequadamente, de fazer uma atividade física, que é um santo remédio aí para o seu cérebro, né, que vai protegê-lo de futuras patologias psíquicas, né? Verdade. Pois é, agora que eu citei o vídeo, eu acho interessante a gente chamar pelo seguinte, ó. A gente tem que estar presente na vida dos filhos e não necessariamente dentro de casa. A gente se culpa às vezes, eu fico tanto tempo fora, né? Trabalhando aqui. Mas enquanto está em casa, né, tem que dar atenção. Esse videozinho é engraçado, Luiz, vamos assistir, depois a gente comenta um pouquinho. Ótimo. Vamos ver se está na ponta da agulha. Rodou. Papa, c'est toi. Viu só, gente? Tu viu, Luiz, que o menininho tá dormindo no quarto dele, né? O pai chega ao pé da cama e ele simplesmente entra em parafuso, alucinado, se apavora do pai, se assusta. Aí o pai, naquela reação ali, coloca o jornal na cara, se esconde dele, enfim. De repente, ele se toca, é você, papai, e dá um abraço e recebe aquele carinho. Quer dizer, voltando então um pouquinho, essa ausência do pai, né, que no caso aqui a gente está traduzindo para o telefone, né, essa ausência do pai fez com que, de repente, o menino até
se assustasse da presença do pai. E a sociedade está meio assim, né? Tá meio desse jeito. Infelizmente, só para vocês terem uma ideia, muitas compulsões, muitos vícios acabam sendo, na verdade, uma fuga de pessoas ansiosas. Nós falamos na segunda-feira que pessoas ansiosas muitas vezes não veem a vida passar, certo? Só que muitas vezes também essa ansiedade, ela alicerçada em desamparo, faz com que as pessoas, e aí sim citamos o pai, né? Porque a raiz da ansiedade é o desamparo. Quando a pessoa tem amparo, ela não fica buscando alternativas para que ela possa se sentir segura, né? Então, de um modo geral, quando nós temos também, isso pode ser um fator, né, de desamparo, gerando uma ansiedade, e a ansiedade, por sua vez, desencadeando uma fuga, e essa fuga pode ser algum tipo de vício ou compulsão. E aqui eu posso destacar também o seguinte, o vício das compras excessivas, né, o vício comum das drogas, bebidas, tabagismo e outras coisas. Destaco, às vezes, vícios também de comer demais, né? Sem dúvida. Exato. Então, compulsão por chocolate. Às vezes até compulsão por jogos, compulsão por sexuais. Exatamente, exatamente. Muito sério isso. Pois bem, chegamos a essa encruzilhada. E agora? Pessoa que está se sentindo presa a um determinado vício e tal, uma determinada compulsão, como é que vai controlar? A grande informação que eu tenho para dar é o seguinte. Primeiro, cada um tem uma situação única, né? Então, a necessidade de nós trabalharmos individualmente com cada um segundo a ilicitação desse processo, porque às vezes você resolve uma dependência ou uma compulsão entendendo qual é a raiz. Às vezes é necessário, por exemplo, depende se é uma dependência química, uma desintoxicação em primeiro lugar. Mas é claro que para ser sustentável, quantas pessoas às vezes têm familiares que passam mais de uma vez por uma clínica, né? Sim, é bem comum essa recorrência, né? E a recorrência ocorre de maneira muito simples, porque não há uma mudança de atitude, não há uma alteração das estruturas, das crenças, das construções que levaram ela para aquele padrão de comportamento. Então, um erro muito comum que se comete, por exemplo, é quando uma pessoa vai para um centro de reabilitação em que há uma desintoxicação, ele sair de lá e voltar exatamente para os mesmos padrões, os mesmos amigos, os mesmos locais, né? Ou também não ser trabalhado, digamos, os problemas, as faltas, os déficits, as rejeições, aquilo que levou ela para aquele estado sem recursos. Então, é importante isso, que quando há uma desintoxicação, que haja um processo de mudança total de atitude, de rota, um novo padrão. Agora, é importante isso, né? Nós falamos no início sobre autogestão. Uma pergunta muito simples para vocês e para quem está nos vendo principalmente. Vocês acham que um jovem, e hoje nós temos infelizmente aí uma escalada das drogas, um jovem que sabe muito bem quem é, que tem identidade, que tem propósito, que acredita que é capaz de vivenciar os seus sonhos, de construir um plano até chegar aos seus objetivos. Será que uma pessoa que... Viktor Frankl falava isso. Viktor Frankl, pai da logosofia, falava isso. Da logoterapia, desculpa. Ele falava o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A verdade é que se um jovem tiver um porquê, tiver propósito, se ele tiver realmente sentido do que ele faz, ele enfrenta qualquer como. O problema é que a nossa juventude, às vezes, eles recebem tanta informação, e essa informação, em momento algum, se trabalha algo tão simples como: você sabe quem é você sabe o que faz sentido, você se sente preparado para conquistar o futuro que você almeja, você sabe exatamente o que você quer para o seu futuro. Então, quando você tem um jovem que tem propósito, que tem sentido, ele não vai aceitar qualquer oferta. Então, quando se aceita qualquer oferta, é mais ou menos assim: a vida está um saco, a pessoa já hiperestimulou o cérebro e não acha prazer nas coisas. Aí o colega... Bandeja fica fácil, o colega olha e fala assim: o negócio é o seguinte, arrumei um jeito da gente pegar e injetar um treco aí para dar um barato. Ele fala assim: minha vida está um saco, mas vamos ver qual é que é. Entendeu? Então, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Legal. E nós vamos para aquele intervalinho comercial que é necessário, mas você não sai daí. A gente volta num segundo.
Mesmo em meio à mais profunda recessão da história recente do nosso país, Santa Catarina tem sido destaque em várias áreas. Foi considerado pela ONU um dos melhores estados do Brasil para se viver e trabalhar, o que mais reduziu a pobreza e que possui a maior taxa de alfabetização. E agora, acabamos de conquistar mais um grande reconhecimento. Santa Catarina foi apontado como o segundo estado mais competitivo do Brasil, no mais completo estudo de indicadores econômicos e sociais do país, saltando nada menos do que 5 posições desde que o ranking foi criado em 2011. Além disso, nosso estado ocupa a liderança em competitividade no cenário internacional. Somos referência em infraestrutura, segurança, sustentabilidade e inovação. Por isso, se você quer investir e crescer, lembre-se, você vive em um estado que está sempre à frente. Você está em Santa Catarina, um estado de trabalho. A Pitol fez uma grande negociação com seus fornecedores para baixar os preços de vários produtos. Tênis de rodinha que custava R$ 188, agora o precinho é só R$ 79,90. Tênis Via Marte ou Visano de R$ 144, agora é R$ 59,90. Sapatênis West Coast de R$ 222, agora o precinho é só R$ 99,90. Sandálias Comfort Flex de R$ 144, agora é R$ 59,90. E no Mega Prazo Pitol, tudo em 10 vezes. E comece a pagar na Páscoa do ano que vem. Use moda, use Pitol. Não precisamos de um mundo melhor. Precisamos sim de pessoas melhores neste mundo, que se envolvam com o que é mesmo importante, com muito de si para dar e ficar ainda maior. Pessoas com tempo para amar, ensinar, aprender. Pessoas. Nosso mundo será o que elas forem. Tempo para fazer isso, a gente consegue para elas. Rações Nutrialfa. É com certeza nutrição na medida certa. Conversando com o Sr. Wilson Locatelli, a gente vê que a qualidade da nossa ração faz toda a diferença na produção do gado de corte. Não é verdade, Sr. Wilson? É verdade, é verdade. Além disso, você pode confiar que as rações Nutrialfa são produzidas obedecendo aos mais rígidos padrões de qualidade. Rações Nutrialfa, nutrição na medida certa. Sabe por que a Aurora é a melhor escolha? Pergunta aqui para dona Ana. Afinal, ela conhece tudo da Aurora. Eu e mais de 70 mil famílias, não é, Guga? A Aurora é uma cooperativa na essência, que faz tudo com competência, carinho, dedicação e respeito através das famílias de cooperados e colaboradores. Toda essa qualidade você pode provar em cada um dos produtos Aurora. Uma cooperativa com mais de 70 mil famílias é assim. Cuida de você e de mim. Aurora, a hora mais gostosa do dia e da família brasileira. De volta com o Gen TV e você, e nós falávamos com o Luiz Lindner sobre... Paramos no quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Sobretudo nos vícios e compulsões, né? Se aplica. Exatamente. Uma coisa interessante é que... o porquê, todo mundo, na verdade, assim, ó, como? Quem não quer aqui, quem está nos vendo, não tem interesse em ter uma barriga tanquinho, por exemplo. Uau! Quem não quer ter um corpo malhado? Olha as câmeras se medindo. Exatamente. Ali, Por um acaso, alguém que está nos vendo não sabe exatamente o que precisa fazer para ter uma barriga tanquinho? Ah, todo mundo sabe, eu acho, né? Exatamente. O como todo mundo sabe, né? Agora, por que não faz, então? Porque o porquê não é bom o suficiente. Ok? Então, quem tem um porquê realmente forte enfrenta qualquer como. No Neuroperformance, que é o evento que nós teremos 11 e 12 de novembro, nós vamos trabalhar tudo isso, crenças limitantes, comportamentos indesejados, autogestão, vamos trabalhar identidade como ponto de partida, vamos trabalhar desenvolvimento emocional, cognitivo e alta performance. Então, também é para quem tem compulsões, vícios, padrões, porque... Lembrando daquela estratégia que eu falei no início sobre o cérebro a todo momento está buscando poupar energia, né? Então, de um modo geral, todo e qualquer vício, ele dá prazer. Claro, ele tem um alicerce que muitas vezes, algumas pessoas, por exemplo, pensando em cigarro, que é um bem comum, né? Às vezes a pessoa começou a fumar porque queria uma identidade, queria uma projeção, queria não se sentir só, por exemplo. Tem muitas possibilidades. Ou por ter visto naturalmente pai e mãe em casa
acendendo cigarro. Também. Né? Isso vai ficando lá. Na televisão, eu me lembro que até uns anos atrás havia muitos comerciais com arquétipos emocionais, que eram modelos de identificação. Então as pessoas olhavam para aqueles personagens e queriam ter aquela vida, né? Às vezes também um personagem no cinema. Então tem muitas razões que levaram a pessoa a qualquer um dos vícios, inclusive cigarro, bebida, qualquer um deles. Agora, o interessante é o seguinte, como eu falei antes, cada caso é um caso. Então é preciso entender em que nível está, seja qual for o vício, a compulsão. Compulsão é mais fácil, mas vício precisa ver em que nível está, porque às vezes, só alterando a estrutura, é possível alterar o vício. Às vezes não, é preciso um processo um pouco maior de desintoxicação. Por causa da química. Exatamente. Ou porque tem algumas pessoas, alguns indivíduos que têm realmente digamos, eles estão muito mais, normalmente é psíquico e químico, né? Mas de um modo geral, para alguns a química tem muito mais lastro do que o psique. E outros é o contrário. Às vezes eu já trabalhei com pessoas que tinham problemas de alcoolismo, né? E essas pessoas, elas não eram químicas, eram digamos, uma dependência do álcool totalmente psíquica, porque quando ele estava bem emocionalmente, não bebia, né? Olha só. Então tem isso também. Então cada caso é um caso, e mesmo tem quando que é ver químico, essa origem, conhecer de perto essa origem. E ver em que nível está, tá? Mas para quem, por exemplo, tem algum tipo de vício e só psiquicamente é uma construção, porque entendendo esse processo, o cérebro cada vez mais ele vai se viciando naquilo que é bom, ele vai acessando aquele prazer, independente se é bom ou ruim. O cérebro ele não sabe, ele simplesmente você se delicia com o prazer, né? E ele cada vez mais facilita o acesso àquilo e aquilo vai se ficando cada vez mais refinado para a pessoa. Não vou usar a palavra elegante para não misturar com o que nós fazemos. Sim. Mas é possível alterar essas construções. Agora tem uma estratégia muito simples que nós podemos usar. Eu, na verdade, tenho outros recursos, tá? Mas se a pessoa não quiser nos procurar, eu vou dar uma estratégia muito simples para começar a alterar a construção na mente de um vício. Por exemplo, pensando em cigarro, olhando para a mão, tá? Vocês sabem aquelas borrachinhas de dinheiro? Então, se você pegar uma borrachinha daquelas de dinheiro e colocar no seu pulso, por exemplo, no momento do ápice de quem fuma, a pessoa quando ela tragou profundamente e sentiu o prazer do cigarro, no exato momento do prazer ela puxa a borraguinha e solta. Veja bem, não na parte de baixo para não machucar, não romper vaso, né? Então na parte de cima é uma dor suportável, tá? E não funciona, não danosa, e não funciona, é importante quem está nos assistindo. Não deve ser feito para uma pessoa que é masoquista, uma pessoa que gosta de sofrer, uma pessoa que tem prazer em se mutilar. Não deve ser feito, tá? Mas para quem não gosta de dor, pode ser um condicionamento interessante. Porque quando você faz isso, automaticamente você altera a construção do prazer do vício. E cada vez que você fuma, você, quando está no ápice do prazer, você larga. Então, vai associa a coisa ruim. Exatamente. A sentimento ruim, a dor. Exato. A tendência é que logo no dia seguinte, ou no mais tardar, no dia posterior, no terceiro dia, que você comece a enjoar. Porque você altera o padrão de construção. Entendi. Olha só. É claro que quando nos procuram eu não vou usar a borrachinha, eu tenho outros recursos, mas esse é um recurso que você não precisa de mim, de repente pode funcionar para você. Mas a gente já está esgotando o tempo de novo, mas que barbaridade, Luiz. Pois é, tu falou em nos procurar, quem não prefere nos procurar e tal. De que forma, então, ter acesso aos teus conteúdos, de que forma... Não sei se eu posso usar essa palavra, né? Ser terapeuta, se tratar contigo. Não é essa a palavra correta, né? Não, sim. Eu, na verdade, como trainer e criador... com você, né? Isso. Na verdade, tenho tudo, né? Eu sou, na verdade, trainer de coaching, programação neurolinguística. Ela pode fazer trainer e não trainee, né? Isso. O trainer é quem ensina os coaches, é isso, exato, né? Eu formo coaches. Quem está aprendendo coaching. Exatamente. Claro. Eu formo coaches, formo practitioners e nós temos entre os nossos institutos, né? Eu cito aqui o Instituto Neurocientífico, que eu presido, o Super Coach Treinamentos, o Instituto Brasileiro de Alta Performance, que eu fundei, hoje está com meu parceiro, né?
Eu tenho e outros parceiros que trabalham conosco, então nós temos diversas formações, em torno de, pelo menos por enquanto, umas 30 formações. Então nós temos a possibilidade de fazermos trabalhos em company, consultorias, trabalhar também, eu também formo terapeutas, eu também sou terapeuta, mas pode ser feito um acompanhamento, pode me contratar como coach também, né? Pessoal mesmo. Exatamente, exatamente. Eu trabalho daí os gaps, que é a diferença entre o que ele tem e o que ele quer de resultados, os bloqueios, as impasses, as crenças limitantes. A grande vantagem é a velocidade, né? Principalmente pela neurolinguística e a neurociência, é a velocidade de solução. Perfeito. Então, quem quiser contratar o Luiz para essa assessoria aí, pessoal, muito interessante, contato, Facebook, Luiz Lindner, sim, site? Luiz Lindner Oficial, o site nós temos o institutoneurocientifico.com.br, nós temos o Supercoach, supercoach.com.br, nós temos também o Instituto Brasileiro de Alta Performance, que faz parte do nosso grupo de institutos, e também o telefone da nossa empresa aqui em Chapecó é 49 33 31 20 87. Ok? 33 31 28 7. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço aí, parabéns pelo teu trabalho. Eu vou ter que te trazer mais vezes, porque eu tenho certeza que quem está em casa assistindo aí está adorando se conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Luiz. E você segura a onda, porque tem música e da boa no próximo bloco, hein? Eu volto já. Mesmo em meio à mais profunda recessão da história recente do nosso país, Santa Catarina tem sido destaque em várias áreas. Foi considerado pela ONU um dos melhores estados do Brasil para se viver e trabalhar, o que mais reduziu a pobreza e que possui a maior taxa de alfabetização. E agora, acabamos de conquistar mais um grande reconhecimento. Santa Catarina foi apontado como o segundo estado mais competitivo do Brasil, no mais completo estudo de indicadores econômicos e sociais do país, saltando nada menos do que 5 posições desde que o ranking foi criado em 2011. Além disso, nosso estado ocupa a liderança em competitividade no cenário internacional. Somos referência em infraestrutura, segurança, sustentabilidade e inovação. Por isso, se você quer investir e crescer, lembre-se, você vive em um estado que está sempre à frente. Você está em Santa Catarina, um estado de trabalho. A Pitol fez uma grande negociação com seus fornecedores para baixar os preços de vários produtos. Tênis de rodinha que custava R$ 188, agora o precinho é só R$ 79,90. Tênis Via Marte ou Visano de R$ 144, agora é R$ 59,90. Sapatênis West Coast de R$ 222, agora o precinho é só R$ 99,90. Sandálias Comfort Flex de R$ 144, agora é R$ 59,90. E no Mega Prazo Pitol, tudo em 10 vezes. E comece a pagar na Páscoa do ano que vem. Use moda, use Pitol. Não precisamos de um mundo melhor. Precisamos sim de pessoas melhores neste mundo, que se envolvam com o que é mesmo importante, com muito de si para dar e ficar ainda maior. Pessoas com tempo para amar, ensinar, aprender. Pessoas. Nosso mundo será o que elas forem. Tempo para fazer isso, a gente consegue para elas. Rações Nutrialfa é com certeza nutrição na medida certa. Conversando com o Sr. Wilson Locatelli, a gente vê que a qualidade da nossa ração faz toda a diferença na produção do gado de corte. Não é verdade, Sr. Wilson? É verdade, é verdade. Além disso, você pode confiar que as rações Nutrialfa são produzidas obedecendo aos mais rígidos padrões de qualidade. Rações Nutrialfa, nutrição na medida certa. Sabe por que a Aurora é a melhor escolha? Pergunta aqui para dona Ana. Afinal, ela conhece tudo da Aurora. Eu e mais de 70 mil famílias, não é, Guga? A Aurora é uma cooperativa na essência, que faz tudo com competência, carinho, dedicação e respeito através das famílias de cooperados e colaboradores. Toda essa qualidade você pode provar em cada um dos produtos Aurora. Uma cooperativa com mais de 70 mil famílias é assim. Cuida de você e de mim. Aurora, a hora mais gostosa do dia e da família brasileira. É nós, de volta ao Gen TV e você. Eu não posso perder tempo com o falatório aqui, porque a qualidade é muita gente nessa música da Tangrande Pompermayer. Bem-vinda, minha querida. Mas antes eu tenho que mandar um beijo muito especial para Elisane
Carlin, minha comadre, te amo. Obrigada pela companhia. O João Cunhudo, o Tony Souza, muitos amigos que estão aí com a gente, de várias cidades. Que legal, gente. Muito obrigada, viu? Eu quero vocês aqui sempre bem pertinho. Tangri, bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, guria. Coisa boa, coisa boa. Ai, tu sabe que eu amo música, o povo de casa ama música e não é segredo que todo mundo que está assistindo, que me conhece, sabe que eu sou apaixonada por música. Louvo a Jesus, acho que desde que nasci com música gospel, adoro MPB, adoro todo tipo de música boa, de qualidade. É por isso que eu te trouxe. Mas eu quero... responsa. Eu quero que você fale pro pessoal de casa. Você canta aí em casamento, você canta onde mais? Já vai deixando o contato, porque daqui pra frente é música. Olha só, não. A gente canta onde for coisa boa, né? Porque a música, ela não é um fim em si, né, Lu? Ela é um meio. Ela é um agrega, meio, ela é um alegra. Isso, não, eu tava ouvindo aqui, né, tentando aprender um pouquinho, né? Você viu quanto conteúdo? Uma loucura, né? Dá pra explorar um pouco mais, rapaz. Dá, né? com certeza. No bom sentido. No bom sentido, claro. Mas assim, a música, ela é o momento que a gente consegue sair dessa loucura, né? É verdade. A música é um oásis, né? É uma terapia mesmo. É a parada, porque nessa doideira que a gente tá vivendo, é o momento de respirar, né, Lu? E é tão bom. E como eu te falei, ela é um meio. Então, eu canto, eu faço casamentos e tudo, mas é aquela coisa do amor, né? Uhum. Talvez, assim, sabe, do meu tempo de atuação profissional dentro do jornalismo, né? Sim. Só que é uma coisa que eu nunca consegui me afastar dela, porque faz Sempre parte de mim. Paralelo a tudo que tu fez, a música... A música caminhou. Hoje eu tô com 2 corais em andamento. Que eu tenho um de crianças, que é meu xodó, não posso falar muito senão eu choro, porque eu amo elas. Que legal. Mas, amo elas é ótimo, mas eu as amo. Amo-as? É isso aí, no português Falando correto. de coral, antes que tu chore, falando do coral das tuas crianças, tem encontro internacional de corais, não é? Agora, começa sexta-feira lá no auditório da 3 Estrelas, convido a todos vocês, viu? Eu vou estar lá conduzindo o protocolo. Que coisa boa. E eu só imagino a emoção que vai ser. Eu que amo coral também, frequentei muitos anos, participei, imagino que vai ser de lindo aquilo. Coral de Medellín se apresentando, corais da Argentina, nossos corais aqui maravilhosos, coral do Paraná, Rio Grande do Sul. Então não perca, viu? Começa sexta-feira no auditório lá da Igreja 3 Estrelas. Tem que pegar o ingresso, é gratuito, mas tem que pegar lá no Centro de Cultura e Eventos, né? Para o controle de quanto a gente vai, quanto cabe no auditório. Mas você é nosso convidado. E falei que não ia falar demais, já falei demais. Não, mas é uma delícia. Tem que promover mesmo, porque vale a pena. Exato, eu quero que aqui exaltar isso. É qualidade vocal, é qualidade musical. Né? Nada contra música popular. Adoro música popular. De vez em quando a gente bate o pé com qualquer coisinha. Porque a música, como ela não é um fim, ela é um meio, então tem horas que ninguém vai para uma balada com Beethoven. Não tem sentido. Então, tem música para tudo. Né? Tem música para cada momento. Para todo momento. O que a gente tem que saber é que, assim como ele falava, tem que ter equilíbrio, né? Não dá só para bater cabeça, nem com a música não dá, né? Então, tem que ter a hora de parar, de rezar, de cantar com a alma, de chorar as pitangas com a música. Eu acho que tudo isso é muito terapêutico, é muito gostoso. Então, faz parte da vida. É o nosso tema de hoje, isso aí. que é o equilíbrio, Não, né? E hoje, assim, aí eu vim pra cá, né? Então, assim, vim muito tranquila, porque é um bate-papo. Eu nem tô me sentindo na TV, eu tô me sentindo em casa, assim. Ai, que bom. Né? A Lu é, né, querida de muito tempo, então a gente veio mais no bate-papo, na tranquilidade, do que na preocupação, né? Na tensão. Bom. Então é muito Isso gostoso. vai facilitar, com certeza, para você transmitir toda essa energia gostosa aí que o pessoal de casa tá ansioso pra ouvir. Então vamos lá, Então né? vamos de música. Vamos lá. O que vai rolar? Eu vou fazer o teu pedido. Ai, eu gosto dela. Vamos lá, então. Tá, é um pedacinho, mas é só pra gente relembrar, porque acho que vale a pena. Vamos lá? Vamos lá. Um certo Galileu? Exatamente. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava.
E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Viva nós! Viva nós! No osso do peito, como diz Gaúcho. Não, hoje foi literalmente, né? No osso do peito. Ai, que legal, gente, que delícia. Não, você vê que esse amor daqui, ó, certamente está contagiando lá, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E quanta gente não descansa enquanto ouve uma música dessas? Ai, com certeza. Mais alguma coisa boa? Trouxe música popular também. Ótimo. Né? É aquela coisa. Vamos falar um pouco de tristeza para depois falar um pouco de alegria? Pode ser? Você que manda. Vamos lá. Então vamos de Jeito do Mato. Jeito do Mato. Embora. Os caipiras sempre se identificam. Os caipira tem vez aqui também. Com Jeito do Mato, né? Então, vamos lá. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do mato, do terra que o teu dorso ajeita e dorme serena no sereno e sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha? Da chuva que teima, mas que o sol rejeita. No mato do medo, da perda tristonha, mas que o sol resgata, te deleita. Há uma estrada de terra que passa na fazenda. É teu destino, é tua senda, onde marcham tuas canções. As tempestades, o tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés da terra nascem flores, a tua voz macia aplaca as dores, espalha cores vivas pelo ar. Assim, dos teus olhos saem cachoeira, 7 lagoas, mel e brincadeira, espumas, ondas, águas no teu mar. Amei! Palmas pra você. Pega seu microfone, então, e dá tempo de mais um corte de prosa antes da próxima música, hein? Quem diria, falar de coisa triste alegra tanto o coração. Por quê? Eu acho que é a mágica da música, né? Só pode. Eu acho que a gente tem muita coisa a descobrir sobre a música. Você sabe que eu tô fazendo mestrado, né, Lu? Então, tô pesquisando música. E aí, assim, a gente começa lá na filosofia grega e vê que a gente, em vez de progredir, regrediu. Os filósofos, né, Sócrates, Aristóteles, tinham uma visão fundamental a respeito da música dentro da educação. E a gente entrou na modernidade, na contemporaneidade, transformando tudo em caixinhas. Você tem que, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Onde é que o ser humano ficou nessa história? Meu Deus. Ficou. Ficou. E aí a gente perdeu essa coisa. Aí, assim, a arte às vezes não é valorizada como deveria. Né? Por isso que é tão difícil pra gente, por exemplo, viver de música, essas coisas. Por quê? Exato. Porque é tido como algo acessório. E a arte, Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta. Olha só. E é isso. Não dá para viver sem arte. É tido como acessório, mas não é acessório. Não. É necessário. Tu sabe, Tangri, que posso estar errada, mas eu li alguma coisa nesse sentido e está aqui o Luiz que pode nos corrigir.
o terapeuta, enfim, criador da neuroperformance, ele sabe muito mais que nós, mas eu acho que faz algum sentido que a música é a única atividade, uma das únicas atividades que mexe por inteiro com o nosso cérebro. No momento que você está lendo uma partitura, que você está executando um instrumento e cantando junto, enfim, você está mexendo com o cérebro em todo o seu potencial, né? Então, isso é fantástico. Ele trabalha com a questão matemática, né? Espacial, cognitivo, a questão de tempo, a questão de leitura. É uma linguagem muito completa. A música tá ok aqui, gente? Vocês me dêem um toque. Eu tô tão em casa que eu tô aqui batendo papo com a Lu, tá? Nem tô lembrando que eu tô aqui. E só para te dizer, nós temos apenas 2 minutos. Choramos? Agora já tem 1? Meu Deus! É então muito rápido. Fantástico. E nós temos que estender essa conversa, né, Tânia? Vamos conversar mais. A música é remédio. Então eu vou fazer a gente vem em outro momento com o repertório. Hoje foi improvisado. Nem repertório tinha. Mas eu sabia que vocês iam adorar, com toda certeza. E por isso você volta sim. Vou me despedindo do pessoal de casa. Beijo pra você. Muito obrigada pela sua companhia. Segunda-feira tem mais. Toda segunda e quarta, Gen TV. Aqui ao vivo pra você pelo canal 26 da NET. E também pelo aplicativo Gen TV Play. Tem também o gentvplay.com.br que você pode nos assistir, tá bom? Beijo pra você. Obrigada. A gente fica com Tangriane Pompermayer e a sua bela música. Marisa Monte. Marisa Monte. Muito bem. Vamos lá. Eu só quero que você saiba que eu estou pensando em você. Agora e sempre mais. Eu só quero que você ouça a canção que eu fiz pra dizer que eu te adoro cada vez mais. Que eu te quero sempre em paz. Tô com sintomas de saudade. Tô pensando em você. Como te quero tanto bem, aonde for não quero dor. Eu tomo conta de você, mas eu te quero livre também.